Olá, como vai? Estamos iniciando mais um estudo da Epístola de Efésios, não é? Hoje estaremos fazendo o nosso quinto estudo, que tem como título Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. O Templo de Jerusalém tinha uma parte importantíssima no Novo Testamento. Ele era o centro da fé judaica e, consequentemente, foi o centro de muitos dos ensinos de Jesus. E realmente era uma estrutura magnífica. Quem vai a Israel pode visitar o que chamamos hoje de Muro das Lamentações, que é parte da estrutura do antigo Templo de Jerusalém. Esse é um dos lugares mais sagrados ainda hoje para os judeus. E muitas pessoas vêm de todos os lugares para orar ou fazer seus pedidos a Deus diante do Muro das Lamentações. Eu também já tive a oportunidade de visitar esse lugar algumas vezes e realmente é fascinante. O local onde ficava o templo é visitado por milhares de turistas todos os dias. Na verdade, o templo foi destruído durante o cerco dos romanos no ano 70 da nossa era. E atualmente, no local onde ficava o antigo templo, existe uma mesquita muçulmana que pode ser vista de longe devido à sua cúpula dourada. Mas olhando para o que restou, podemos imaginar a grandiosidade do templo na época de Jesus. Não é à toa que os discípulos ficaram assustados quando Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. E entre as partes do templo, havia um local que era chamado de Pátio dos Gentios. Os gentios, os não-judeus, os estrangeiros, eles não podiam ir além de um determinado ponto. Existem algumas placas que foram encontradas por arqueólogos que alertavam aos gentios, ou os estrangeiros, sobre a proibição de ir além daquele ponto. A pedra que você vê nesse vídeo, ela se encontra em Israel, está bem danificada, mas tem uma outra no Museu Arqueológico de Istambul que está completa, e nela se pode ler: estrangeiros não devem entrar na balaústre ou dentro do pátio em torno do santuário. Qualquer que for pego será considerado culpado e, consequentemente, morto. Então, Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 11 a 22, ele vê a cruz de Cristo fazendo uma diferença dramática, destruindo esse tipo de barreira. Nós vamos falar um pouco mais disso em nosso estudo de hoje. Mas, como sempre fazemos, no início do nosso estudo, vamos orar e pedir sabedoria do alto para compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos iniciando mais um estudo da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome porque nos deixaste a Bíblia Sagrada para nos instruir e nos dar esperança para o futuro. Te agradecemos por ter enviado a Jesus Cristo para tirar o muro que nos separava de Ti. Te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê entendimento ao estudarmos a Palavra de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o primeiro tópico de nosso estudo tem o título Aproximados em Cristo. Aproximados em Cristo. Vocês que estudam, especialmente aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, conhecem um pouco da história do povo de Israel e vocês sabem que eles tiveram bons momentos, mas também tiveram maus momentos, né? E um desses momentos é quando eles foram levados para terras estrangeiras. Lembramos especialmente da Babilônia, primeiramente a Síria, as 10 tribos, e depois a Babilônia, o povo ali de Judá, o povo de Jerusalém. Provavelmente por isso eles se isolaram e consideravam os estrangeiros como gentios, pessoas sem Deus, pessoas sem salvação. Mas eles toleravam quando algum gentio, algum estrangeiro, né, eles vinham ao templo e queriam adorar ao Deus de Israel. No entanto, havia uma discriminação, como eu disse, havia um muro, né? Um muro de separação.
O gentio não podia ir além daquele muro. Apenas o judeu podia se achegar um pouco mais, mas o estrangeiro não. E havia essa separação, né? O problema é que esses judeus começaram a se sentir muito santos, santos demais. E eles não queriam se misturar com os estrangeiros, com os não-judeus, com os gentios, como eles chamavam. E Paulo, agora no livro de Efésios, ele afirma que tanto os judeus quanto os gentios eram culpados diante de Deus. Não havia santos nem inocentes nessa história. Ele diz que o principal problema dessa hostilidade entre os dois povos é que eles pecaram e se rebelaram contra Deus. O caminho da salvação para os gentios era pelas obras. Adoravam os ídolos, faziam uma série de coisas, né? E os judeus acabaram embarcando no mesmo caminho. Eles criaram uma série de normas pelas quais seriam salvos. Ou seja, em vez de apenas 10 mandamentos, eles foram criando mandamentos, criando mandamentos, criando mandamentos. E logo já tinham, assim, centenas de mandamentos. Notem, portanto, que tanto os gentios quanto os judeus estavam longe de Deus. E Jesus agora veio para fazer a reconciliação. E essa aproximação foi feita por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa! E esse é o título do nosso próximo tópico. Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. E nós temos aqui alguns textos bíblicos. Vejam este que se encontra em Efésios 1, verso 7, falando dessa reconciliação que é um presente de Deus, que veio através de Jesus morrendo na cruz do Calvário. Diz assim: em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, através de Cristo é que a gente tem a redenção. Temos a remissão. E isso vem por causa da graça. Veja um outro texto que aparece aqui. Está em Efésios 4, verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, veja o que a gente tem aqui. Cristo vem e nos perdoa. E agora a gente estende esse perdão ao nosso companheiro, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos compatriotas, aos estrangeiros, aos gentios. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. De que maneira? Como também Deus vos perdoou em Cristo. E ele segue dizendo em Efésios 2, 13, 14 e 16, lendo uns trechinhos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Paulo diz que Cristo veio para trazer a reconciliação e mostrar o caminho para o reino da paz. Paulo imaginou a poderosa obra de Cristo na cruz impactando os relacionamentos, não apenas entre indivíduos, mas também entre grupos de pessoas, né? Gentios, judeus, né? Romanos, judeus, podemos pôr gregos, judeus, né? Brasileiros e judeus. Sim, o sacrifício de Cristo trouxe salvação para mim, trouxe salvação para você. Mas deixe-me dizer uma coisa: o sacrifício de Cristo trouxe salvação também para esse seu vizinho briguento aí. O sacrifício de Cristo, minha senhora, trouxe também salvação para essa vizinha fofoqueira. Ou para esse velho ranzinza. Ou para um inimigo confesso. Cristo estende a salvação a todos.
Basta a pessoa aceitar pela fé. Não é verdade? Cabe a cada um de nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus Cristo. E quando você aceita o sacrifício de Jesus, e o seu inimigo também aceita o sacrifício de Jesus, vocês já não são mais inimigos, mas vocês são irmãos em Cristo. A reconciliação é feita. Aleluia! Ah, que maravilha! É isso que Jesus veio fazer na terra. Veio trazer essa reconciliação. E aí? Como é que está a sua história aí com o seu vizinho briguento? Ou com a sua vizinha fofoqueira? Eu espero que vocês façam as pazes e também se unam em Cristo Jesus. O próximo tópico que temos aqui tem como título Derrubando a parede de separação. Derrubando a parede de separação. É muito famoso um outro muro. É o Muro de Berlim. Eu já tive a oportunidade de estar em Berlim algumas vezes e visitei o local do muro e vi ali o que restou do Muro de Berlim. Né? Ele dividia assim, o país, ou melhor, inicialmente a cidade em dois, a cidade de Berlim. De um lado ficou a Berlim Oriental e de outro lado ficou a Berlim Ocidental. Um lado ficou a União Soviética e do outro lado ficou os aliados, os franceses, os britânicos e os americanos. E havia essa divisão entre os dois lados. Né? Após a Segunda Guerra, a atual capital alemã, Berlim, ficou dividida politicamente. Mas a circulação era livre, até que em 13 de agosto de 1961, uma construção literalmente cimentou a divisão entre o mundo comunista e o capitalista. E a nação ficou dividida por décadas. Quem estava do lado oriental não podia passar para o lado ocidental. Era proibido. E muitas pessoas morreram tentando cruzar do lado comunista para o lado capitalista. Realmente era uma coisa impressionante. E a queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais marcantes no final do século XX. E aconteceu na virada de 9 para 10 de novembro de 1989. Televisões do mundo inteiro noticiaram e mostraram as imagens daquelas pessoas em cima do muro, falando com os guardas. E os guardas estavam ali, os guardas do lado oriental não sabiam muito o que fazer, até que o portão foi aberto, o muro foi derrubado e as pessoas começaram a passar de um lado para outro. E ficou o famoso discurso do presidente norte-americano Ronald Reagan ao presidente da antiga União Soviética, porque ele pedia que ele derrubasse o muro e promovesse a paz. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Naturalmente, Paulo tinha em mente um outro muro de separação e havia apenas um líder que poderia derrubá-lo e promover a paz. Você já imagina que líder seria isso, né? Esse, não é verdade? Você já imagina que líder seria esse. Em Efésios 4:32, Paulo diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.
Claro que você e eu concordamos que Jesus foi o que veio e promoveu a paz através do seu sacrifício na cruz do Calvário entre os judeus e os gentios. Ele morreu por todos, inclusive pelos judeus e também pelos gentios, né? Na verdade, ele morreu pelos judeus e por todos os habitantes do planeta Terra. A salvação estava estendida a todos. Mas o que será que Paulo queria falar sobre os mandamentos? Veja, ele diz assim em Efésios 4:32. Vamos ler de novo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Alguns cristãos pensam que Paulo está dizendo aqui que então os 10 mandamentos foram abolidos. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, então aboliu-se os 10 mandamentos e não precisa mais se guardar os 10 mandamentos. Mas será que é isso que Paulo fala? Porque quando você começa a analisar o livro de Efésios, você percebe que Paulo vai citando os mandamentos. Notem comigo. Vamos ver aqui. Efésios 6, 2 e 3, ele cita o 5º mandamento da lei de Deus. Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Interessante, não é? Se ele fala do 5º mandamento, então não poderia ter sido abolido, né? Mas percebam, em Efésios 5, 3 a 14, 21 a 33, ele fala do 2º e do 7º mandamento. Olha, ele cita agora 2 mandamentos. Ele diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está falando daquele mandamento de não adulterar e do mandamento da idolatria, que é o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Nossa, até agora já vimos que ele citou 3 mandamentos da lei de Deus. Então, certamente, ele não tinha em mente a lei de Deus quando falou das leis das ordenanças. Mas vamos ver mais o que mais ele fala. Efésios 4, 28, aí ele fala do 8º mandamento, aqui ele diz assim: para não furtar, para não roubar. Ali ele diz: antes, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Puxa, mas agora ele está citando mais um mandamento da lei de Deus. O 8º mandamento. Vamos ver mais um mandamento que ele cita. Isso aparece em Efésios 4, 25, onde ele cita o 9º mandamento. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, aquele mandamento diz: não dirás falsos testemunho, não dirás falso testemunho, não mentir. Não é? Paulo está dizendo, está valendo. Puxa vida, vejam que ele vai validando os mandamentos aqui no livro de Efésios. Em Efésios 5, verso 5, ele fala do 10º mandamento. Olha o que ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, aquele mandamento, não cobiçarás, está valendo. Porque ele coloca aqui, falando dos mandamentos da lei de Deus, né? Mas então, o que ele queria dizer com esses mandamentos da lei de Deus, ou lei das ordenanças, né? O que ele queria dizer? Bom, a lição traz uma explicação, e ela diz assim: ele falou do uso indevido da lei, mas a honrou e assumiu sua continuidade. Então ele estava falando do uso indevido, aqueles mandamentos que foram criados, né? A palavra lei em Efésios 2, 14 e 15 se refere aos aspectos cerimoniais da lei que separavam o judeu do gentio, representados na complexa expressão a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, como ele diz em Efésios, ou todo o sistema do Antigo Testamento conforme interpretado, ampliado e mal utilizado como obstáculo para separar judeus dos gentios.
Havia uma série de ordenanças que apontavam para a cruz. O próprio matar do cordeiro, quando veio o cordeiro verdadeiro, que é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, não havia mais necessidade de matar cordeiro. Se hoje eu matar cordeiro, eu estou recusando o sacrifício de Jesus. Então, todas aquelas ordenanças do tabernáculo, naquele momento, deixaram de existir. É por isso que, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. É como se dissesse, olha, agora esses sacrifícios não são mais necessários. Mas, obviamente, os preceitos da lei de Deus, que não foram criados por ser humano, eles permaneceram válidos, né? Existe, inclusive, aqui no estudo da lição, na edição do professor, uma parte auxiliar que eu queria comentar com vocês. Aqui diz assim, que ambos os grupos, os gentios e os judeus, eles pecaram e se rebelaram contra Deus. Os dois, né? O caminho dos gentios era pelas obras. Então, adoravam os ídolos, traziam oferendas, se ajoelhavam diante dos ídolos, né? Hoje ainda tem algumas religiões que fazem a mesma coisa. É a salvação pelas obras. Eu me lembro uma vez, eu estava viajando e estava ali no aeroporto aguardando o avião e havia um homem interessado em ajudar as pessoas, em carregar as malas e levar para lá e ajudar nisso e naquilo, dar alguma informação. E depois de algum tempo ele veio e sentou-se do meu lado. E aí ele me confessou por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse assim, eu gosto de ajudar, porque isso conta ponto para a minha religião. Na verdade, as nossas obras não valem nada. Muito pelo contrário. Nós aceitamos Jesus pela fé e através dele nós mudamos. E aí passamos a produzir boas obras. Mas não produzimos boas obras para sermos bons. E aqui nós temos os judeus tentando fazer isso. Fazer boas obras para irem para o céu. Né? Eles pensavam que ao fazer isso. E então não tinha muita diferença entre os judeus e gentios naquele tempo. Tanto os judeus quanto os gentios, eles eram a mesma coisa, rebeldes, pecadores contra a graça de Deus. Cada um queria ser salvo pelas obras, né, por suas obras. Tanto os judeus como os gentios estavam lutando por uma religião de obras. E aí posso até dizer que a religião dos judeus então era gentílica, né? Não era a religião vinda do céu. Mas Paulo então ele luta para manter essa visão da graça entre eles como fundamento da religião cristã. Né? E agora ele chama os judeus, chama os gentios para abandonarem as suas posições nessa confiança nas obras e agora passar a aceitar a graça de Deus em Jesus Cristo. E agora aceitar a graça de Deus para se reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo. E aí eles iam descobrir como fazer parte do mesmo povo de Deus, do mesmo povo que iria para o céu, serem cidadãos celestiais, né? E membros da mesma família, a família celestial. Isso ainda ocorre hoje, entendeu? Nós temos que aceitar Jesus Cristo pela fé. Somos salvos através da graça de Jesus Cristo mediante a fé. É assim que deve ser, não é? É assim que deve ser. E no livro O Maior Discurso de Cristo, escrito por Ellen White, ela diz assim, Cristo afasta a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os seres humanos do estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar toda a alma necessitada como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. O próximo tópico que temos tem como título Jesus, pregador da paz. Jesus, pregador da paz. Nós vivemos em um país, o Brasil, onde nós temos guerras localizadas, né?
Em alguns lugares, em algumas cidades, em algumas comunidades, os cidadãos não têm paz. Mas em alguns países a guerra é uma realidade visível e tem ceifado milhares de vidas. Eu tive o privilégio de morar por 5 anos na Ucrânia. Morei em Kiev, a capital da Ucrânia. E ainda estava lá quando a guerra irrompeu ali, entendeu? Inicialmente começou como uma revolta ali, uma revolta popular no centro da cidade, na Praça da Independência, a Praça Central. E ali começou aquela disputa, e aquilo foi intensificando, né? A praça é um lugar muito lindo, tem ali é o ponto principal da cidade, é a Praça Central, Maidan, né? Praça da Independência. E ali existe uma estátua do Arcanjo Miguel, que é considerado o protetor da cidade. Mas a guerra, que começou ali naquela praça, ela foi se estendendo para a Crimeia e depois para o lado leste do país. Muitas cidades lindas hoje estão completamente destruídas. Esse é um povo que espera com ansiedade a paz. Mas houve uma guerra muito pior, pois foi uma guerra que aconteceu no centro do universo, no governo de Deus. Apocalipse 12 descreve essa batalha entre Satanás e 1/3 dos anjos em guerra contra o reino de Deus. E a Bíblia ainda diz que, enganando os nossos primeiros pais por meio de uma serpente, o diabo tomou posse deste planeta e a guerra chegou agora até o ser humano. Chegou a cada habitante da Terra. Sim, o nosso planeta estava e ainda está em guerra contra Deus, infelizmente. Mas nós vimos em nosso estudo número 2 que Deus já tinha um plano para restabelecer a paz em nosso planeta, destruindo o inimigo que a Bíblia chama de diabo e Satanás, o adversário, o enganador de todo mundo, né? E Jesus é esse que prega e promove a paz aqui no nosso planeta em guerra. Notem o que Paulo diz que Jesus fez. Ele diz, Efésios 2, 17 e 18, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Havia também falta de paz entre os judeus e os gentios. Eles viviam em hostilidade e Paulo veio mostrar que Jesus veio para trazer a paz também entre os judeus e os gentios, entre os judeus e todos os povos da terra. Lembrem-se vocês que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Né? Haja paz na terra, né? Entre os homens, de boa vontade. Mas a lição fala um pouco dessa paz, aqui nessa parte. Ela diz o seguinte, Cristo não só destrói algo, a hostilidade entre judeu e gentio, mas cria uma nova humanidade marcada por relacionamentos de reconciliação e paz, conforme Efésios 2, 14 a 17. Tal paz não é apenas a ausência de conflito, mas ecoa no conceito hebraico de shalom, a experiência de totalidade e bem-estar no relacionamento com Deus e com o próximo. Já ouviram essa palavra, né? Shalom. Quem vai a Israel vai ver as pessoas saudando com essa palavra, shalom, paz. Mas o que significa realmente a palavra shalom? A palavra shalom é uma palavra hebraica muito importante na Bíblia e é comumente usada como saudação de paz. No entanto, o shalom tem vários significados e se refere tanto à paz física quanto à paz espiritual. A Bíblia frequentemente retrata a paz física como um estado de tranquilidade, segurança. Por exemplo, em Gênesis 34, 21, os líderes de Siquém ofereceram a Jacó e sua família paz e segurança em sua cidade. Shalom, paz, a paz física, né? E a paz espiritual? Bom, a paz espiritual, por outro lado, é uma conexão com Deus, é uma reconciliação com Ele. Em Salmos 29, 11,
o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa com paz, com shalom. E a Bíblia menciona a paz espiritual em vários outros lugares, como em Romanos capítulo 5, verso 1, onde afirma que justificados pela fé temos paz, temos shalom com Deus. É essa paz espiritual entre o ser humano e Deus, né? Entre o ser humano e Deus. Mas também shalom tem mais um significado. É um significado de completude, de perfeição, né? Aqui está em Efésios 2,14, Jesus destrói o muro de separação entre judeus e gentios, criando um novo ser, unindo duas partes e estabelecendo o quê? A shalom, a paz, né? Então agora, perfeição, uma paz perfeita, uma paz completa, né? Existe um livro de Ellen White chamado Exaltai-o, e na página 333 ela diz: a reconciliação que nos é provida na expiação de Cristo constitui o fundamento de nossa paz. Vocês devem olhar para Cristo. Ele diz: em mim vocês terão paz. Entrando em comunhão com o nosso Salvador, chegaremos na região da paz. Um outro livro, O Maior Discurso de Cristo, na página 23, diz: Cristo é o príncipe da paz, de acordo com Isaías 9, verso 6. E é sua missão restituir à terra e ao céu a paz que o pecado roubou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Todo aquele que consente em renunciar ao pecado e abre o coração ao amor de Cristo, torna-se participante dessa paz celestial. Não há outra base de paz senão essa. A próxima parte tem como título A Igreja, um templo sagrado. A Igreja, um templo sagrado. Nessa parte, o autor do nosso guia de estudo, ele faz uma revisão dos versos que estudamos nessa semana, de Efésios 2, dos versos 11 até o 22. Vamos destacar alguns dos pontos principais, começando com o verso 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne. Nós éramos gentios na nossa vida. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Sim, porque os judeus tinham o costume de se circuncidarem, né? Já desde pequenininho, ao 8º dia, a criança era circuncidada. Era o sinal que Deus havia dado naquela época para os judeus. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está dizendo aqui que os gentios, ou nós, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E não tínhamos esperança, não tínhamos Deus, né? Não conhecíamos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Jeová, o Deus Criador, o único Deus. E agora nós vamos ver que Cristo veio revelar esse Deus e fazer essa união, né? Porque diz que nós, em outro tempo, estávamos dessa maneira. Mas agora a coisa vai mudar. Está em Efésios 2, 13 e 14. Ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então o que aconteceu? Através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Cristo, esse muro de separação é derrubado e é feito a paz. E agora nós tínhamos dois povos, judeus e gentios, e desses dois, Jesus faz um povo só, o povo dele, o povo de Cristo, né? E os versos 15 e 16 diz: na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando contra ela as inimizades. Paulo se refere a uma série de coisas que os judeus colocaram ali como ordenanças, como lei. Mais de 600 mandamentos diferentes.
Alguns bem estranhos mesmo, né? Quantos quilômetros, quantas milhas você podia andar no sábado, né? Se podia cuspir ou não podia cuspir. Se podia apanhar uma fruta no pé ou se não podia. Uma série de coisas. Se podia carregar alguma coisinha ou não. Se podia curar no sábado ou não podia. Uma série de coisas que eles foram colocando na lei e que na verdade não está na lei. E aí Paulo diz então que isso foi removido, essas ordenanças, para fazer o quê? Para reconciliar os gentios e os judeus e tornarem eles apenas um povo e destruir a inimizade. Os versos 17, 18 e 19 diz assim: E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, então ele promoveu a paz entre esses povos e agora os dois têm acesso ao Pai. Através de quem? Através de um mesmo Espírito, de Jesus Cristo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros. O que ele diz? Somos concidadãos dos santos, pertencemos à família de Deus. Já pensou se pertencer à família de Deus? É isso que Paulo está dizendo. E finalmente os versos 20 a 22 ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é João, não é Pedro, não é Tiago. A principal pedra de esquina, diz aqui, é Jesus, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ele diz agora que a pessoa também se torna um templo. E o Espírito Santo pode habitar em você. Jesus pode habitar no coração dessa pessoa, transformando você em uma nova pessoa. Veja, quando a lição fala sobre essa questão, o título principal que a gente fala no começo, expiação horizontal, a cruz e a igreja, quer dizer que Jesus ali na cruz estava unindo a humanidade e Deus, justamente na direção vertical. E ao fazer isso, ele também uniu na horizontal os judeus e os gentios, os judeus e os estrangeiros. Então nós temos aqui justamente o amor de Deus se estendendo, tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. Jesus veio promover a paz entre os judeus e gentios, mas ele também veio promover a paz entre você e o próximo. Quando você aceita a Jesus, você se conecta com Deus e você agora faz a paz com o seu próximo. Faz a paz com o seu vizinho briguento, faz a paz com a sua vizinha fofoqueira, faz a paz com o seu inimigo. Jesus veio justamente trazer essa paz. É por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus, a paz de espírito, não é verdade? A paz espiritual. Quero dizer para você o seguinte: em breve esse conflito que hoje existe no planeta Terra vai terminar. E Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Isso vai acontecer em breve. Pelos acontecimentos, pelo cumprimento das profecias, tudo indica que muito em breve teremos o privilégio de ver Jesus voltando em glória e majestade. É por isso que eu criei esse canal, Chegou a Hora, né? Chegou a hora, baseado em Apocalipse 14, verso 15, onde o anjo diz assim: ó Senhor, toma aí a foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. Chegou a hora, né? E ele vai instaurar aqui um reino de paz. A guerra vai deixar de existir. O mal será totalmente destruído e a paz vai voltar a reinar não só na terra, mas no universo. E os filhos de Deus, o remanescente, já pode iniciar esse processo de paz já hoje em dia. Como? Tendo paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, tendo paz interior, por meio do Espírito Santo, promovendo a paz entre os irmãos, entre os vizinhos, entre a sociedade.
por meio da influência de Jesus na vida de cada um. E aí essa paz, essa influência pacificadora vai crescendo sobre a terra. Hoje, a nossa sociedade é uma sociedade muito violenta. Então essa paz deve começar dentro de você. Tem até um hino que diz assim: pode cair o mundo, eu estou em paz, porque estou ao lado de Jesus, né? E a paz tem que se estender aos que estão próximos de vocês. Um dia, todos aqueles que forem fiéis a Jesus, que aceitaram a sua graça, estarão vivendo num reino da paz, por meio da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, seu nome seja sempre exaltado por sua grandeza e por sua misericórdia. Muito obrigado por ter enviado Jesus para nos dar a salvação e a restauração da paz em nosso planeta. Ó Divino Espírito Santo, eu te peço que habite o coração de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. Dê a eles a paz interior que vem de Jesus. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e nos transforme em pessoas pacientes, pessoas amorosas, pessoas humildes, pregadores de paz. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam gostando do estudo do livro de Efésios. Se você gostou, eu lhe peço que compartilhe essa bênção, né? Compartilhe o estudo com outras pessoas que também gostam de estudar a Bíblia Sagrada e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, peça que outras pessoas também se inscrevam. Quando você se inscreve no canal, a plataforma ela percebe que parece ser importante. Ele começa a mandar esse convite para outras pessoas também, né? Então se inscreva aí, dê o seu like, faça o seu comentário, a sua pergunta, e a gente vai tentar responder essas perguntas durante os programas. Acione também esse sininho aí de notificações, que é muito importante. Sempre você vai ver que estamos postando um novo vídeo. E assista os outros vídeos do canal, não só dessa lição que estamos estudando sobre Efésios, mas também as lições anteriores, algumas já postamos, né, do Apocalipse, e também os outros vídeos da série Chegou a Hora, e novos vídeos que temos postado a cada semana, tá bom? Na próxima semana vamos retornar com mais um estudo. O título é O Mistério do Evangelho. Que mistério será esse? Que evangelho misterioso será esse, né? Vamos ver no nosso próximo estudo. Nos encontramos na próxima semana ao estudarmos ou continuarmos estudando o livro de Efésios. Até lá.